Nós vamos realizar, é Cássio e Isaura, é unir pra transformar. Olá, eu sou a professora Isaura, eu sou pedagoga, sou mestre em educação, também doutora em educação, e atuo no curso de pedagogia aqui de Ji-Paraná, da UNIR. Estou na UNIR há cerca de 8 anos, com uma trajetória no ensino, pesquisa, extensão, uma caminhada também que já fui chefe de departamento, atuei nos conselhos superiores, dentre outras várias outras tarefas e funções e articulações que nos demandam no dia a dia. Estou aqui junto com o professor Cássio, porque nesse momento nós estamos apresentando o nosso plano de gestão devido à nossa candidatura à direção do campus, eu a vice-diretora, o professor Cássio a diretor, e construímos essa caminhada, esse plano com alguns coletivos, né, que nos ajudaram e que nós chegamos a essa proposta bastante instigante, é o que se pode dizer nesse momento. Eu sou Cássio Leite, professor do Departamento de Educação Intercultural da UNIR, do campus de Ji-Paraná. Sou egresso desse campus, fiz aqui a minha licenciatura em Matemática de 2002 a 2006. Depois tive a oportunidade de fazer o mestrado em Educação e o doutorado em Educação em Ciências e Matemática, ambos na UFMT. E estou docente desse campus desde 2011. Ao longo desses 14 anos tive a oportunidade de desenvolver atividade de ensino, pesquisa e extensão, também de gestão. Fui chefe de departamento, coordenador de programas de pós-graduação, coordenador de projetos de pesquisa e extensão, lidero um grupo de pesquisa, participo também do movimento sindical, como membro da diretoria do ANDES, nosso sindicato nacional, e nesse momento componho com a professora Isaura essa candidatura, Unir para Transformar, que surgiu desse coletivo que a professora Isaura mencionou, que almeja uma renovação da gestão desse campus. E ao longo das últimas semanas nós tivemos a oportunidade de ouvir a comunidade, estudantes, técnicos e técnicas, docentes, colher propostas e ideias para um plano de gestão. E a partir do apoio de um outro coletivo, né, que também está nos ajudando ao longo da campanha a estruturar esse plano de gestão, nós organizamos um plano de gestão com 4 eixos, e cada eixo tem os seus temas e a indicação de ações para implementação. Então, nesse momento, nós vamos falar um pouquinho do nosso 4º eixo, que é o eixo de políticas de ensino, pesquisa e extensão. Esse eixo também, ele hoje está estruturado a partir da escuta de alunos, de professores e de técnicos que têm suas demandas, e nós temos nossas demandas, e dá para dizer assim, uma demanda represada há muito tempo, porque tem questões que já poderiam ter sido atendidas, talvez, e que ainda não foram, e aí nós estamos nos propondo, sabendo que é um grande desafio. E para estruturar melhor essas políticas, essas ações, nós vamos precisar de recurso, como já foi falado, nós vamos precisar de estruturar projetos para captação de recursos, para colocar em funcionamento várias questões que estão elencadas. E, inclusive, uma das ações assim, maiores, não sei se uma é maior que a outra, mas dá para dizer assim, mais urgentes, é a ampliação de cursos, que tem a ver com a ampliação de alunos, o número de alunos do nosso campus. Então, é um campus que tem uma vida de 40 anos na sociedade, mas ele pode dar muito mais, né? Hoje nós estamos com 7 cursos, com 4 cursos de pós-graduação, mas ele já podia ter muito mais cursos estruturados em torno desses que já surgiram e têm uma grande experiência, né? Para isso, se precisa ouvir a sociedade. Então, audiências públicas, porque nada se faz a partir da ideia de um ou de outro, ou daquilo que alguém quer, ouvindo a sociedade, especialmente para ampliação de cursos. Alguns a gente já tem, já estão no papel, digamos, mas agora nós precisamos rever aquilo que era a ideia também, que se deixou para trás, se vão continuar sendo esses cursos, se serão outros, mas nós precisamos dinamizar esse campus e colocar mais gente para dentro, porque nós temos essa função de fazer essa qualificação das pessoas para entregar para a sociedade. Esse é o papel da universidade pública, e ela é gratuita, ela não é paga.
inclusive muitas pessoas não sabem ainda. Perfeitamente. E nós avaliamos que a direção de campus tem um papel fundamental no avanço desse eixo, né? Apesar da Universidade Federal de Rondônia estar organizada em departamentos acadêmicos, então os cursos de graduação e de pós-graduação, agora não mais de pós-graduação, porque foram desvinculados recentemente dos departamentos, né, por uma decisão do Conselho Superior Universitário, mas os cursos de graduação estão vinculados a departamentos. Então, a UNIR adota a organização departamental, que é uma organização das universidades brasileiras desde a reforma universitária de 1968, né, que adota o modelo norte-americano de organização de departamentos. Então, os departamentos têm autonomia para gerir os seus cursos de graduação, mas a direção de campus tem um papel fundamental, que é inclusive regimental, que é fazer a articulação entre os diferentes departamentos e propor medidas que possibilitem um avanço, né, da gestão acadêmica dos cursos do campus. Então, como a professora Isaura bem lembrou, hoje o campus da Uniringe de Paraná tem 7 cursos de graduação, né, licenciatura e bacharelado em Física, Pedagogia, bacharelado em Estatística, bacharelado em Engenharia Ambiental, né, licenciatura em Educação Intercultural e licenciatura em Matemática. Né? Então, são nossos 7 cursos de graduação e 4 cursos de mestrado, né? Mestrado em Educação Matemática, mestrado em Recursos Hídricos, mestrado em Ciência de Física e mestrado em Educação Inclusiva. A direção de campus tem um papel fundamental na articulação desses cursos e também para se avançar para novos cursos. Né? Então, infelizmente, e eu digo infelizmente realmente com muito pesar, nós tínhamos previsto para esse campus de Ji-Paraná, no PDI 2019-2024, 6 novos cursos de graduação, que já vinha, né, do atendimento a uma demanda da sociedade local e da comunidade interna. Quais eram esses cursos? Medicina, Ciências Biológicas, Artes, Engenharia Civil, Gestão de Territórios e Unidades de Conservação e Ciência da Computação. Eram 6 cursos de graduação. Né? O papel da direção de campus é nomear as comissões para elaborar o PPC, o Projeto Pedagógico de Curso, para cada um dos cursos novos que se propõem para o campus. Infelizmente, desses 6 cursos que nós tínhamos previsto no nosso último PDI, apenas 2 avançaram, que foi Engenharia Civil, que finalmente foi aprovado nos Conselhos Superiores em 2023, mas infelizmente até hoje não saiu do papel, e o curso de Gestão de Territórios, que o PPC está tramitando. O que aconteceu, professor Isaura, com os outros 4 cursos? Simplesmente, né, não houve essa ação da gestão local na nomeação das comissões e no acompanhamento dessas comissões na elaboração dos PPCs. Simplesmente o campus estagnou na abertura desses 6 novos cursos. E o que a gente vê acontecendo nos outros campi da Unir nesse mesmo período? A abertura de novos cursos. Então, o que não pode acontecer é a gestão local não tomar a iniciativa e cumprir com essa responsabilidade de articular os departamentos, os cursos que já existem, e acompanhar com muita responsabilidade, muita dedicação, né, os processos de abertura dos novos cursos, que começa na nomeação das comissões locais, aprovação dos PPCs no âmbito do campus e no acompanhamento junto aos conselhos superiores. Então, infelizmente, a gente percebe que isso não foi feito a contento, né, nos últimos 4 anos da gestão local, né? Esse acompanhamento, aquilo que, digamos, a direção decide, não o diretor, né, o vice, mas que a direção decide, que passa por conselho, o papel, digamos, de quem é gestor é acompanhar, é orientar, é perceber se tem algum problema, se está faltando algo e o que se pode fazer. Senão, se cai no problema nem se sabe se está dando andamento àquela tarefa, né? Seria uma importantíssima tarefa a criação de um novo curso, ou se caiu no esquecimento. Então, quem é gestor não pode esquecer quando tem uma ação desse tamanho pela frente, né? Nós podemos citar o curso de Medicina, né, que estava previsto para o campus de Paraná no PDI 2019-2024. Não se pode dizer que os departamentos do campus, os nossos 5 departamentos, não elaboraram o PPC do curso de Medicina, porque não está na área de especialidade de nenhum dos nossos departamentos. Então, o mínimo que a direção de campus deveria fazer é buscar um apoio externo, talvez ao curso de Medicina de Porto Velho, que já tinha um indicativo de que nos apoiaria na elaboração de um PPC de um curso de Medicina para cá. O campus da Unir em Ariquemes conseguiu estruturar um projeto de curso de Medicina sem ter um departamento de Medicina lá. Então, é possível fazer, né? Eu cito esse exemplo para demonstrar a importância da direção de campus no avanço de novos cursos aqui para o nosso campus que atenda a região. E aí nós não podemos perder de vista, né, professor Isaura, a realidade da nossa região.
A realidade estadual, por exemplo, se a gente pega os dados do Censo da Educação Superior, Rondônia tem apenas 15% das matrículas do ensino superior em instituições públicas, que são a UNIR e os cursos de graduação do IFRO. 85% das matrículas estão em instituições privadas. Como é que a gente rompe com esse cenário, né, de falta de cursos e de vagas em instituições públicas? Criando novos cursos. Não tem outro caminho que não seja esse. Infelizmente, apesar da política atual do governo federal ser pela abertura de novos cursos, nós pouco exploramos essa política pública nesses últimos anos, né? Inclusive, aqui temos também a ideia do próprio desmembramento da UNIR, se for vontade, se continuar havendo essa vontade junto com outros campi, que também a ideia é ampliar, né? Ampliar a estrutura, ampliar novos cursos e também precisa ter uma vontade política de quem está à frente. Se isso vai ser uma ideia que vai caminhar, quem está à frente precisa dar passos bem largos e articular para que isso ocorra, porque o que nós queremos? Que a UNIR amplie, né? Que a UNIR consiga formar mais pessoas, que ela cumpra esse papel importante, com pessoas tão qualificadas como temos hoje no corpo de trabalhadores da UNIR. Então, nós não podemos diminuir ou nos sentir esmorecendo, né? Nós precisamos respirar e nós precisamos devolver à sociedade aquilo que ela precisa. E nossa região precisa muito, né? Dá para dizer assim, o Estado precisa muito de de pessoas mais qualificadas. E quem pode dar isso gratuitamente? As instituições de ensino superiores gratuitas. Isso, e aí quando a gente olha para o cenário nacional, a gente percebe que Rondônia é um dos 2 últimos estados do país que só tem uma universidade pública, né? A Rondônia e Acre agora são os 2 estados que têm apenas universidade pública e a Universidade Federal. Existem estados aqui no norte, inclusive, que têm mais de uma universidade federal, né? Se a gente vai para o Pará, por exemplo, tem 4 universidades federais. Federal do Pará, Federal do Sul e Sudeste do Pará, Federal do Oeste do Pará, Federal Rural do Pará. Tocantins, que é um estado mais novo que Rondônia, já tem 2 universidades federais, né? A Federal do Tocantins e a Federal do Norte Tocantins. Então, a professora Isaura lembra um movimento importante que tem nesse campus da Uniringe de Paraná, que é a proposta de criação de uma nova universidade federal aqui, que possibilite avançarmos em novos cursos, né? Então, nós estamos falando aqui do eixo de ensino, pesquisa e extensão, que está diretamente relacionado à abertura de novos cursos, que inclusive é um dos temas que estão propostos no nosso plano de gestão nesse eixo. No estudo da proposta de criação da nova universidade, que inclusive o processo já está no MEC, é bom que se diga isso, né? Desde 2016 o processo de criação dessa nova universidade já está no MEC, nós projetávamos para esse campus de Paraná 12 novos cursos. Então, nós precisaríamos de 12 novos cursos nesse campus de Paraná para atingirmos a oferta relativa de vagas que a região de Porto Velho, por exemplo, tem, né? Em 2013 e 2014, a região de Porto Velho tinha em torno de 26 vagas por 10 mil habitantes, somando as vagas da UNIR e do IFRO, em curso de graduação. De Paraná tinha metade disso. Menos da metade, eu acho. Eram 12 vagas por 10 mil habitantes. Então, nós estamos num cenário muito... com um déficit muito elevado de oferta de vagas. Então, a gente precisa avançar em novos cursos e a direção de campus tem um papel fundamental nisso, que é de coordenação. Nomear as comissões, uma vez indicados os cursos no PDI, nomear as comissões e acompanhar essas comissões, dar o apoio institucional e defender a criação desses cursos de forma qualificada nos conselhos superiores, né? Porque ao se eleger diretor e vice-diretora de um campus, também se está elegendo membros dos conselhos superiores, né? Então não pode um diretor, uma vice-diretora de campus, ao participar de uma reunião de um conselho superior, não participar efetivamente e defender de forma qualificada as demandas do campus. Então, hoje, as reuniões do Conselho Superior estão sendo transmitidas pelo YouTube e é possível acompanhar o comportamento dos nossos gestores. E, por vezes, você vê o silêncio. Então, esses espaços também de tomada de decisões, espaços de poder, precisam ser ocupados de forma qualificada e isso também passa pela eleição de direção de campus e de vice-direção, né? E justamente essa questão, Kécio, e que a gente também tem ouvido de algumas coisas que nós mesmos às vezes reclamamos que não funcionam bem segundo uma normativa, uma resolução, é a nossa tarefa, é a tarefa de conversar ouvir, né, a nossa comunidade para propor mudanças em resoluções ou novas resoluções, se for o caso, se aquelas que estão vigentes não estão nos atendendo da melhor forma.
Porque aí nós saímos do reclame e vamos tentar, claro, via conselhos superiores, respeitando todas as instâncias, né, a questão democrática, mas nós estamos para fazer a mudança. Nós precisamos ter esse papel de quem vai detectar aquilo que é um empecilho para fazer a coisa de fato funcionar, né? Exatamente. O que nós temos ouvido da comunidade nos permite fazer um bom diagnóstico da realidade do campus. Então é possível avançar em muitos aspectos da gestão via direção de campus, né, a partir dessa escuta sensível da comunidade. Infelizmente não dá para apresentar o plano na íntegra, todo o eixo de política de ensino e pesquisa e extensão, mas a gente gostaria de dizer que nosso plano está disponível na internet. Nós temos um site da nossa campanha, que é www.unirparatransformar.com.br. Lá tem uma aba plano de gestão, então a gente convida a comunidade a olhar na íntegra o nosso plano, né? E gostaríamos de registrar os nossos agradecimentos a todo o coletivo que está nos apoiando, esse coletivo Unir para Transformar, os nossos GT Plano de Gestão, nosso GT Comunicação, nosso GT Tesouraria. Agradecer a todas as contribuições financeiras que foram dadas à campanha, nessa vaquinha, que tem patrocinado, por exemplo, a gravação desse podcast, nossos materiais de campanha. Agradecer a todos e todas e convidá-los e convidá-las, né, a estudantes, técnicos e docentes, para que no dia 13 de novembro, em urnas eletrônicas da Justiça Eleitoral que estarão instaladas no mini auditório da biblioteca, votar na professora Isaura para vice-diretora número 40, no professor Kécio Leite para diretor número 44, e vamos juntos unir para transformar.